Em se tratando de texto bíblico, uma tradução, se for mal feita ou equivocada, pode atrapalhar e muito a compreensão da verdade. Mas uma tradução bem feita ajuda a edificar os fiéis. Em português, o cristianismo chama Satã de diabo. Mas no texto aramaico, que era o idioma da época, que os discípulos, chamados apóstolos, falavam, o termo comum para se referir a Satã é akelkartsa. Akel tem sua raiz no verbo comer, se alimentar, e kartsa se refere a acusação, calúnia, o ato de colocar a culpa em alguém, ou a algo que foi mastigado. Conclusão: no pensamento da época do homem Yeshua, o diabo, por assim dizer, é aquele que se alimenta de calúnia, aquele que se alimenta da injúria, da prática da acusação, de colocar a culpa em outras pessoas. Só essa tradução corrigida a partir do aramaico já tem muito a nos ensinar. Porque a tradição que vem da língua hebraica é que Satã é o adversário, é aquele que se opõe a nós, o opositor. Mas não é muito auspicioso apenas conceituar Satã como um adversário, ou um opositor, uma oposição. Porque, por exemplo, socialmente falando, nos nossos ambientes de trabalho, convívio social, já temos muitas pessoas que se opõem a nós por vários motivos. Aí fica parecendo que qualquer tipo de opositor, qualquer tipo de oposição é um diabo? Não. Por sua própria definição, a vida social em si já é feita de muita oposição. As pessoas concorrem entre si para conseguir aquilo que elas acham que é o melhor. Muita gente se torna adversário ou oponente uma das outras para disputar empregos ou benefícios sociais. Não dá para viver em sociedade se a gente considerar todo mundo como adversário. Mas o conceito aramaico é diferente. Akelkartsa não é meramente o opositor. Akelkartsa é aquele indivíduo espiritual que se alimenta das piores fraquezas humanas. Esse é o cerne da definição de Satã. Quando duas ou mais pessoas cultivam o clima de injúria, acusação, calúnia, fofoca, mentira, aquela coisa de ficar colocando culpa nos outros, uma se colocando contra a outra, é como se todo mundo fosse inimigo de todo mundo. E Satã se alimenta disso, espiritualmente falando, ele se alimenta disso. Ele se fortalece com isso. Isso reforça o vínculo que a raça humana tem com ele. Como o Projeto Reina já andou explicando em outras explanações anteriores, espiritualmente falando, a raça humana tem um vínculo direto com Satã. Por quê? Porque nós pecamos. E o pecado é criação dele. O pecado é criação de Satã. E o Deus Eterno não criou o pecado. O pecado só entrou na humanidade porque Satã deu o sugestionamento e o ser humano acatou, sem contestar. Do ponto de vista da criação, como um todo, nós estamos conectados a Satã. E toda vez que nós fazemos acusações, toda vez que nós caluniamos alguém, toda vez que nós nos empenhamos em colocar culpas nas pessoas, colocar uma culpa numa pessoa, procurando motivo para colocar culpa nos outros por qualquer coisa que seja, nós estamos alimentando Satã espiritualmente. E é por isso que mesmo estando nós na presença do Eterno, Deus Criador, tem momentos na nossa vida que a força do pecado está muito maior em nós. A salvação não é como um interruptor de lâmpada. Apertou, acendeu. Apertou, apagou. Não. Precisamos buscar o favor do Deus Eterno todos os dias. E fazermos um esforço mínimo, básico, para não cairmos tão rápido no pecado que nos assedia. Tipo, eu como um fiel de Yeshua HaMashiach, espiritualmente falando, eu pertenço a Yeshua, mas eu ainda tenho um fio de conexão com Satã, por causa do pecado. O pecado só sai da natureza humana depois que o corpo humano morre. Cada vez que eu me empenho em não pecar, espiritualmente falando, cada vez que eu me empenho em não pecar, em dizer não ao pecado que está me tentando, eu arrebento um pouco mais esse cabo que me liga a Satã, a Akelkartsa. Porque o termo Akelkartsa não só tem a conotação de aquele que se alimenta das injúrias e calúnias, como também já foi dito que a palavra Kartsa, ela tem a ver com o sentido também de uma coisa que foi mastigada. Então Satã não é só aquele que se alimenta de injúria e calúnia. Satã também é aquele que é o devorador dos mastigados.
espiritualmente falando, o fiel, que é sempre vencido pelo mesmo pecado, é como se fosse um bocado que foi mastigado. Malignamente falando, foi mastigado, e Satã devora aquele que foi mastigado. Se o fiel ficar fraco e ele fica muito tempo caído na fraqueza, Satã absorve ele através da culpa, coloca a culpa nele, coloca na cabeça dele que ele não é capaz de ser fiel do Deus eterno. E aí quando a pessoa cai nessa armadilha de dizer, eu não ando mais com Deus porque eu não sou mais digno, porque eu pequei, como eu já ouvi pessoas falar isso, eu não vou mais andar com Deus não, porque eu pequei, eu não sou mais digno. A pessoa que diz isso, ela está alimentando Satã, está fortalecendo ele. Em última análise, a Eucárcia também é assim, é o devorador daqueles que foram mastigados, aqueles que foram massacrados pela força do pecado. Espiritualmente falando, o fiel que caiu por causa de um pecado e ficou entregue a essa queda é como um pedaço de algo que foi mastigado e não foi engolido. A pessoa é dilacerada pelo desejo de pecar que habita nela. Mas se você não tem noção disso, a energia do pecado te destrói, como se fossem dentes mastigando a tua alma. Então, o que podemos fazer para lutar contra isso? Para que Satã não se alimente da tua fraqueza? Porque nenhum ser humano é espiritualmente forte o tempo todo. Toda vez que for orar, ore da forma correta. Não como o cristianismo ensina, ore da forma correta como a Bíblia ensina. Tipo, Senhor, eu pequei de novo. Deus, eu fui fraco. Eu tentei vencer o pecado me engoliu. Eu não sei lidar com isso. E me ajuda. Eu pequei. Eu não pequei só porque eu escorreguei. Eu pequei, fiz isso, porque eu segui uma vontade que deu em mim. Tem que colocar assim diante do Deus eterno. É assim que a Bíblia ensina. E eu pequei de novo, fiz aquilo de novo. Eu não sei lidar com isso. Estende o teu favor sobre mim e me ajuda. Eu já pertenço a Yeshua, já amo Yeshua, amo a fidelidade, o zelo, a obra de Deus, mas eu não sei lidar com essa fraqueza. É esse o estilo da oração. É esse o caminho. É esse o método. Os seguidores de cristianismo estão cada vez mais fracos e pecando cada vez mais, os que se dizem cristãos evangélicos, porque eles são ensinados errado. Nenhuma igreja ensina eles, como a Bíblia diz, confessa o pecado. Se você confessar o pecado, Yah te levanta. O sujeito já pertence a Yeshua, mas ele não foi ensinado que ele tem que confessar o pecado. Eu invejei, eu roubei, eu peguei uma coisa que não era minha. Ele não é ensinado a confessar o pecado, ele é ensinado me perdoa por qualquer coisa que eu fiz. Não é isso não. Não há ninguém dentro do cristianismo habilitado a ensinar a verdade que a Bíblia ensina, porque distorceram tudo. A religião evangélica nasceu no religiosismo católico, foi tirando os erros mais visíveis do catolicismo e foram aproveitando mais ou menos o que já tinha, a estrutura. Então eles não sabem ensinar o correto que a Bíblia ensina. E quando aparece alguém mais apto a ensinar, quer logo cobrar. Joga todo o método correto para dentro de uma cartilha, uma apostila, desenvolve um curso e chama de seminário teológico, porque quando a pessoa chama de seminário teológico, ela cobra para ensinar a palavra de Deus e as pessoas não se importam em pagar. Aí como o sistema evangélico tem a chamada escola bíblica nos domingos, escola bíblica quase ninguém quer ir, mas quando o cara vem com seminário radical, não sei das quantas, aí cobra, a pessoa vai lá e paga. E assim, todos seguem em frente, espiritualmente fracos e anêmicos, nunca entendendo a realidade como ela está escrita. Porque uma das principais modas da atualidade é a religião evangélica. O pessoal não se baseia na Bíblia, se baseia apenas no que as pessoas falam ali no local, na hora. Conclusão. A palavra diabo é um termo religioso que não contribui em nada para a nossa edificação espiritual. Mas o apelido original de Satã, Eucárcia, é perfeito até para nos ensinar. Só em traduzir esse termo corretamente a gente já adquire bastante conhecimento. Aprendemos coisas que o cristianismo não ensina. E de tudo que foi dito aqui nessa explanação, o ensinamento central é: não alimente Satã. Não insista em acusar.
Não se especialize em caluniar. Não se apresse a colocar culpas nas pessoas. Todo mundo sempre erra em muitas coisas, mas a pessoa que dedica o tempo dela a ficar colocando culpa, tudo que acontece, a pessoa procura uma culpa e coloca a culpa em alguém. Essa coisa de colocar culpa é satânica. Toda vez que o ser humano age assim, ele está fortalecendo Satã, principalmente se já é um fiel. Você entende isso? Acusar, injuriar, caluniar, colocar culpa, criar contendas. Estas coisas são como uma espécie de cola que mantém a raiz do mal presa em você. Mas vamos seguir um método correto, o bíblico. Toda vez que você cometer um erro, por menor que possa parecer, coloque diante do Deus eterno, em oração. Aquele que declara que pecou, abertamente, falando com Deus, demonstra ao Senhor Yeshua que não tem intenção de esconder nada e nem de se esconder como Adão fez. Quem tem entendimento, entenda.